Oi, gente, tudo bem? Então, eu vim hoje explicar pra vocês como que a gente conseguiu fazer essa parede com menos de R$100. No caso, esse tom que a gente queria, a gente só tinha encontrado em uma marca de tinta. Só que só a tinta era R$70. E aí, né, queridos? R$70, tem tempos de recessão financeira. Então a gente foi pensar em outras soluções. Fico só olhando pra parede, porque, tipo, ficou muito o efeito que eu queria. Enfim, achei meio ousado no início, mas depois eu gostei demais. A gente conseguiu essa cor com uma tinta. A tinta era branco gelo. Isso, a tinta era branco gelo, da Cores Brasil. E a gente colocou também o pigmento preto, acho que é corante de tinta que chama. Que, gente, ó, a tinta custou, tipo, R$17. Mas ela é variável, tá? Você pode encontrar até R$20 ou mais. E como a nossa parede ela é de gesso, para que a tinta não absorvesse, a parede não absorvesse muito a tinta, era preciso a gente comprar um selador, isso, que é tipo um primer da maquiagem, só que é um primer pra parede, sabe? Você passa antes do... Comparação foi ótima. Mas é isso, é tipo um primer pra parede. Você passa antes de aplicar a tinta. E esse selador a gente encontrou em alguns depósitos que a gente ligou, né? Tinha até R$40. Aí a gente encontrou em um determinado um selador por tipo R$17. E aí foi muito em conta. Eu vou colocar as fotos pra vocês verem. Pronto, gente, então essa é a foto do selador, né, que a gente utilizou, tem aí ele como nome de complemento acrílico. A gente utilizou ele em 2 paredes e ainda sobrou, tipo, metade. E ele custou o valor que eu disse pra vocês, de R$17. Agora, essa foi a tinta que a gente utilizou, certo? No tom branco gelo e adicionou o pigmento. A vantagem que eu achei dessa tinta é que além dela ter uma cobertura muito boa, também não fica manchado, sabe? Pra quem não tem experiência com pintura, tipo eu, no caso, a gente acaba fazendo muita sujeira, né? Principalmente no piso. E depois a gente passou um paninho com água ou então uma esponjinha com sabão e saiu super fácil. Também ele sai super fácil do corpo, né? Porque a gente acaba pintando o rosto, a mão, enfim. E já na primeira lavagem saiu sem a gente precisar utilizar aqueles produtos químicos mais fortes para tirar e tal. Então, isso também foi uma vantagem muito bacana que eu vi na utilização dessa tinta, além do valor, né? Que ela custou, acho que foi R$16, se eu não me engano. 16 ou R$18, uma coisa assim. E esse, gente, é o pigmento que eu falei pra vocês que a gente vai adicionar. No caso, eu fiz dois tons de cores, né? Um na sala e um no quarto. E pro quarto eu usei quase metade dele, mas ainda tem bastante. Então, a gente vai fazendo como eu indiquei pra vocês, colocando na parede, testando, até ver se tá no tom que vocês querem. E esses são os instrumentos que a gente não tinha. Eu comprei no depósito esse rolo maior de lã com essa base, né, pra gente colocar a tinta foi R$18. O rolo menorzinho pra gente fazer o acabamento foi R$5. E esse pincel pequeno também pra gente dar os retoques finais, ele foi R$3. Se você quiser substituir o rolo pequeno e o pincel por um pincel maior, para você fazer o acabamento e os cantinhos da parede, também dá certo. Ah, gente, é importante lembrar que a fita crepe também deve ser utilizada nas bordas da parede, para você acabar não manchando a outra parede ou o teto, tá bom? A parede a gente começou a medir lá de cima, deixa eu ver se dá pra vocês verem ali. Ó, lá de cima pra baixo, e aí a gente fez assim. A gente fez primeiro as linhas de cima pra baixo, né? E depois a gente voltou de baixo pra cima. E aí a gente usou a trena pra medir o espaçamento entre uma linha e outra de 34 centímetros. E essa é a parte mais chata, porque tem hora que dá errado, e daí você arranca tudo e coloca tudo de novo, dá vontade de desistir. Mas como eu queria muito esse efeito, a gente fez, tipo, a gente insistiu e deu certo. Depois disso, gente, o resto é muito rápido. Tipo, no instante a gente pegou com um rolinho, né?
e passou toda a tinta e já deu aquele efeito tchan. O selador, quando a gente colocou, a gente deixou de um dia pro outro. Então, a gente passou o selador num dia, esperou secar. No outro dia, com 24 horas, a gente começou a fazer a aplicação da fita crepe. A minha fita crepe, no caso, acabou no meio do negócio. E aí, eu fui perturbar minha vizinha pra ver se ela tinha fita isolante, porque a gente tinha aqui em casa e era o mesmo comprimento da fita crepe. Aí, gente, esse é o efeito que fica na parede antes da gente colocar a tinta, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma parte aí mais clarinha, que é a fita crepe, que esse comprimento que a gente comprou custou, tipo, R$4,50. E essa parte aí mais escura é, no caso, a fita isolante, que ela é mais cara também. Então, por isso que vocês, quando forem comprar a fita crepe, comprem 2 ou 3 para que não falte. Até porque você precisa também isolar os cantinhos, isolar perto do teto, isolar aí em volta da porta. A gente também fez a opção por retirar, né, as tomadas, não sei se vocês conseguem perceber, para não correr o risco de passar a tinta por cima e depois dar trabalho para tirar. Mas como eu falei para vocês, essa tinta que a gente utilizou, ela é muito lavável, então tanto os nossos equipamentos que a gente utilizou deu para reaproveitar, não ficou estragado, como caiu ainda um pouquinho na porta e no piso, a gente tirou muito fácil, tá certo? Esse que a gente comprou, essa fita crepe que a gente comprou, é a menorzinha, porque tem uma menorzinha e tem uma mais larguinha, aí dependendo do efeito que você quiser, você escolhe de acordo com o tamanho que você quer, certo? Aí, gente, quando a gente tira a fita, é que fica esse espacinho branquinho no meio, ó. Certo? Que é essa parte que fica, que dá o efeito mais legal e tal. E aí, como a gente utilizou a tinta, né, como eu falei pra vocês, da Branco Gelo, e foi adicionando corante até ficar bem aquilo que a gente queria. Quando você olha, tipo, a tinta, você vai dizer, meu Deus, a parede vai ficar preta. Como é que a gente viu pra saber se era aquela tinta que a gente queria, se era aquela tonalidade e tudo. A gente ia colocando corante, conforme ela ia ficando na tonalidade, a gente colocava um pouquinho na parede. Esperava secar pra ver se ia dar mais ou menos o efeito que a gente queria. E aí é quando a tinta tá bem preta mesmo, tipo, a gente usou metade do pigmento, metade, não foi o pigmento todo. E ele deu esse efeito e essa cor, que era a cor que realmente que a gente queria, que era esse cinza mais escuro, certo? E aí eu vou postar a foto das coisas que a gente comprou com os preços. E eu espero que quem tenha gostado tente fazer. Normalmente eu digo, a parte mais difícil é fazer o distanciamento entre os quadradinhos. Então a gente fez, tipo assim, as linhas paralelas. Estou de matemática aqui no negócio. A gente fez as linhas paralelas, né, de baixo pra cima, e depois a gente voltou no sentido contrário. Eu acho que deve ter uma maneira mais simples de fazer isso. Mas essa foi a que a gente utilizou, certo? E aí eu espero que quem queira tentar faça. Ah, os quadros. Eu queria muitos quadros, gente. Aí a gente foi no Extra fazer as compras, né, da semana e tal, que a gente tá saindo, tipo, uma vez a cada 15 dias devido à quarentena. E aí a gente precisava ir no Extra comprar as coisas de novo. Aí a gente achou um departamento lá com os quadros. Esses quadros, eles eram, tipo, R$39,90. A gente comprou cada um por, acho que foi R$24,90 ou R$25,90. Mais ou menos esse valor aí, mas eu achei super em conta. E também achei muito bonito e achei que deu, assim, o upgrade que faltava na parede, certo? Eu vou postar também a foto do passo a passo, porque eu juro que eu tentei filmar, mas eu tava tão fixa assim na minha cabeça que o negócio não ia dar certo, né? Que eu quase tava colocando a tinta com aquela musiquinha na minha cabeça assim, ó. Vai dar merda, vai. Não tem, né? Pois é. Mas não deu certo e aí tá tudo certo. Então eu espero que quem queira fazer, tente. E se você conseguir fazer depois, compartilhe a foto comigo, né? Igual a foto que eu postei, assim, bem linda, bem feliz. Porque deu certo, tá bom, gente? No mais, um beijo. Se cuidem, lavem as mãos e usem as máscaras quando for sair de casa. Tchau. Então, gente, na sequência, né, esse aí é o passo a passo, a gente colocando as fitas com espaçamento. Ignorem meu pé nessa foto, mas é assim que fica depois que a gente passa. Ah, lembrando, eu passei 2 mãos, tá? Pra ficar esse efeito mais legal. E aí é depois que a gente tira as fitas, a gente espera a tinta secar e tira, e é um momento de felicidade que deu certo.